E o primeiro passo que você precisa dar, que você precisa entender, se você quiser mesmo novas conquistas na educação, é entender que para a sua transformação acontecer, você precisa olhar para você. Há muitas professoras que são qualificadas, são competentes, né? São muito boas e que colocam o aluno como primeiro lugar na sua vida, colocam a escola como prioridade e acabam esquecendo de si em muitos sentidos, não é em um sentido só não, são em vários sentidos que nem daria para eu fazer essa lista aqui, né? Em quantas dimensões, em quantos sentidos as professoras vão esquecendo de si. E aí o vídeo aqui ficaria muito longo, mas isso é uma realidade. Então o que precisa ficar claro é que à medida que você se coloca como prioridade, não significa que você exclui. Os seus alunos não deixam de ser importantes, a escola não deixa de ser importante, sua família não deixa de ser importante. Quando você tem uma lista de prioridades e você entra nessa lista, não é para excluir pessoas ou excluir coisas. Embora que em determinado momento isso pode ser necessário, né? Mas só um parênteses aí. Quando você entra nessa lista, você só está somando algo à lista. Ou seja, é algo a mais que você precisa dar atenção, algo a mais que precisa, sabe, do teu tempo, precisa da sua atenção, precisa do seu olhar. Todos os casos de professoras que eu mostrar aqui seguiram, né, um passo a passo. E esse é um dos passos que a gente não pode negociar, que é você se tornar autora da sua própria história. Se você não se coloca no lugar, né, de personagem principal, de quem tem o poder de dar o direcionamento que você quer e se colocar como prioridade, o resto não anda. E uma das formas de você iniciar esse processo de dar atenção para você é observar as suas emoções. Eu costumo fazer assim um exercício bem rapidinho, que é você responder duas perguntas simples. A primeira pergunta é, anota aí no seu caderninho para você responder depois, fica como um dever de casa, tá? Como você tem se sentido na sua profissão? Quais são os sentimentos que brotam, sabe? Como é que você tem se sentido como professora? Então, essa é uma pergunta para você responder com toda a verdade. Essa pergunta não vai ser respondida para mim, não vai ser enviada para o diretor da sua escola, nem para sua coordenadora. É uma pergunta totalmente particular e íntima sua. Como você tem se sentido dentro de sala de aula? Como você tem se sentido na sua carreira, na sua profissão? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: que sentimentos você gostaria de experimentar na sua carreira? Que sentimentos novos você gostaria que estivessem mais presentes dentro da sua profissão? Ou pode ser até que esses sentimentos, né, que essas sensações, essas emoções já existam, mas ainda muito pequeno. O que você gostaria de sentir mais, de viver mais? Você percebe que são apenas duas perguntas, mas essas duas perguntas te ajudam a racionalizar as suas emoções. É diferente de simplesmente senti-las ou simplesmente, né, deixar a banda passar e fingir que esses sentimentos não estão aí. Tem alguns especialistas em desenvolvimento de pessoas que dizem o seguinte, que nós não somos seres racionais, que nós somos seres emocionais que de vez em quando pensamos, né? As nossas emoções falam muito forte, elas influenciam nas nossas ações, influenciam nos nossos resultados, então é necessário dar atenção para as suas emoções aí, essas duas perguntas vão te ajudar. E olha como esse passo de dar atenção para você é importante. Olha o que essa professora diz, que ela passou anos negligenciando a própria potencialidade. Colocando todos acima dela mesma. Quando ela conseguiu entender que dentro do passo a passo ela precisava mudar isso, as conquistas delas foram diferentes. É justamente essa professora que passou 5 anos, tá? 5 anos com um projeto engavetado, 5 anos sem entregar um trabalho final de uma das suas pós-graduações e em poucas semanas ela conseguiu concluir o TCC dela, entregar, tirar uma das notas maiores da turma e tão motivada, sabe? Tão assim, feliz por ter conseguido. E depois já ingressou numa segunda pós-graduação que começou agora em maio, tá? Então assim, em poucas semanas, algumas coisas que estavam travadas para ela simplesmente começaram a andar, né? Ela começou a dar um direcionamento para a carreira dela.